So we're gathered here today to talk about the global tendencies of compliance, with the main focus being the similarities between eSocial and One Touch Payroll in Australia and Brazil. We want to talk about the legislative, the labor legislation and how it has changed throughout the years. We would also like to reinforce the tendency of government digitalization of documents and their control in all of this. We have here Ronivaldo, who is a Brazilian accountant with more than 20 years experience in the area, and we also have Matt Paff, from Australia. You're a specialist in technology, and you know a lot about One Touch Payroll, because you live there, obviously. So I want to thank you first of all for being here today with us, although it's 11 o'clock at night for you and it's early morning for us. How so to start it off, Matt, I would like you to tell us a little bit more about yourself, please. Well, thanks for having me. I've been in and around mainly accounting and payroll technology for close to 20 years in Australia. I started in a company that had been around a long time, servicing medium-sized businesses in Australia, doing accounting and payroll technology, and worked in various roles. I've run my own consulting businesses implementing accounting and payroll technology. In recent times, I basically an independent consultant, providing advice to both technology companies and organisations looking for independent advice around which accounting, payroll, HRIS type technology they should be looking at. So, yeah, I've been in and around that space that for quite some time. Payroll is a bit of a passion of mine because I got into it relatively early in my career, and its impact on the end person being paid is so marked. But it's also one of those things that you can't get wrong, because you can impact on people's lives if you don't get it right. If you don't pay people on time, they might miss their mortgage payments and these sorts of things. So it's been something of particular passion for mine for a while. Okay. So yeah, single touch payroll, which is what we're here to talk about, has been implemented in Australia this financial year, which started the 1st of July last year. So we'll talk more about that throughout the session. Bom dia, Matt. Bom dia, Lucas, né? Eu sou Ronivaldo Celides Ferreira, eu sou contador há 20 anos aproximadamente, sou mestre em contabilidade, professor universitário na graduação e em MBA, né? E, assim, exerço já há alguns anos essa função na área contábil. Matt, so our Brazilian accountants can understand One Touch Payroll better. What can you start telling us about One Touch Payroll? Like, how has it changed the infrastructure of Australia? Okay, so until single touch payroll came into effect, it was the obligation on the employer to report to the Australian Tax Office annually. They would send what we called an EMP-DUPE file, which was a text file format that effectively had all the information on their employees and what they were paid for the previous financial year. With the introduction of single touch payroll, it was about effectively bringing the cycle of that reporting to the same cycle as the pay. So people in Australia typically get paid weekly, fortnightly or monthly, and depending on your pay cycle, the employees' information on what they get paid on a year-to-date basis is now reported directly to the Australian Tax Office. What the Australian Tax Office then does is it shares that data with other departments as a part of a broader data sharing program. But single touch payroll has been the thing to allow that to occur. Matt, Ronivaldo is asking if the taxation part, is it done by the companies themselves or is it done by the government? The taxation is calculated by the employer, generally through payroll technology. It's withheld by the employer and paid to the government in a separate process to the payment of the employees generally. So it's on the employer to calculate the tax, withhold the tax, and pay the government that money.
Ok, a semelhança, né, que a gente percebe entre o sistema adotado na Austrália e o nosso aqui, ele é mais na parte final, né? Tecnicamente, nós temos um grau de complexidade mais elevado pelo número de informações que são geradas nas declarações. Então, é o seguinte, quando ele cita, são um número bem mais reduzido do que o nosso aqui de obrigações, né, que as empresas têm com o fisco lá ou com o governo. Nesse sentido, o nosso e-social aqui, ele contempla em torno de 15 obrigações, né? Então, nós temos 15 obrigações que vão desde de registros de livros fiscais a declarações que vão ser substituídas. O processo é semelhante, tendo em vista que o que ocorre lá, que as informações primeiro são enviadas para depois ser geradas as guias, ocorre aqui também com a nossa duas declarações complementares, que são a REINF e a DCTF Web, né? Então, nós temos uma semelhança na entrega final do produto. Matt, what's the motivation behind the Australian government introducing one-touch payroll to Australia? I think there's a number of motivating factors. We have something in Australia called superannuation, which is the obligation on behalf of the employer to effectively pay 9.5% of the employee's salary into like a pension fund, what we call superannuation. And the government is trying to stop employers who don't pay that, basically. So it's money that is owed to the employee, and we've digitized superannuation payments a few years back, but what they didn't have is they didn't have the cross match between superannuation and what the employees were actually being paid. So now they have a cross match that says the employees are being paid this much. They logically know that employee should be getting superannuation. So employers can be more held to account or forced to comply with obligations around superannuation. That's one element. The other element is around compliance in general. Up until single touch payroll, the government wasn't getting the information on what was happening in the payroll environment until after the end of financial year. Now they get it in pay cycle or almost real time. It allows them to do a lot more with that information. So they can remove government red tape to make things more streamlined. They can make things easier for the employee. Every employee in Australia can get a government app called MyGov, and that gives them real-time access to all their information from all their different employers, not just if they had multiple employers, it could be into that one app. So there's lots of reasons behind it, but obviously the government ultimately wants to make sure businesses are paying the right amount of tax or withholding the right amount of tax and lodging that to the tax office from a compliance perspective. Everyone who works in Australia, the employer must pay 9.5% of what they get paid in a roundabout way into a age pension fund. So everybody basically gets access to that money after the age of 67 in Australia. So up until the age of 67, you can't really touch that money. But once you hit 67, whatever's been withheld throughout your working life is then made available for you in retirement. Bom, no Brasil, entendemos que a motivação do e-social, ela vai além, né? Nós temos outros problemas, né, em termos de controles que tendem, né, ou acabar ou reduzir um número expressivo de complicações. Vou citar, por exemplo, no Brasil existe muita fraude quando envolve benefícios sociais, que é a mesma previdência, né? Então, nós temos, com a implementação do e-social, tende a ser mais rigoroso o controle sobre essa prática de fraudes em benefícios. Além dos benefícios sociais, nós temos também a parte de controle do FGTS. Acredito que na Austrália não tenha, né, um depósito de fundo de garantia conforme o FGTS. Tirando esse aspecto, tem a parte tributária também, de imposto de renda,
que o governo passa a ter um controle mais efetivo sobre o que está sendo descontado e o que está sendo recolhido pela empresa. Ou seja, hoje nós temos também declarações que vão consolidar essas situações anuais, né? Nós temos a DIRF, que vai reportar isso uma vez por ano. Agora não, nós temos essa informação de forma quase que real, todo mês sendo reportada. Então, a principal motivação do governo em relação ao social no Brasil é um controle mais efetivo sobre as empresas, né, e sobre o ambiente de trabalho dos empregados, com isso também garantindo, assegurando, né, que seja cumprida principalmente a legislação, tendo em vista que nós não tivemos alteração na legislação, nós tivemos sim, com o E-Social agora, uma forma de cumprimento dessa legislação. Além dessa motivação, em particular, que nós falamos dessas motivações, melhor dizendo, o E-Social, ele complementa um projeto todo, como um todo, de digitalização. Então, nós temos alguns outros SPEDs que vieram em períodos anteriores, como a ECD, que ela é a contabilidade digital, tá? Depois nós tivemos a SF, que seria como se fosse uma declaração de imposto de renda, também entregue de forma anual, né? E além dos SPEDs que a gente tem de forma mensal, que é o SPED PIS, COFINS, contribuições, e o SPED ICMS. Então, o E-Social, ele vem fechar esse elo. Então, são informações que se complementam, né? Informações que se complementam, que o governo passa a ter total controle sobre as operações de forma mais objetiva e em tempo real. In Australia, we have a broader program beyond single touch payroll, which is the digitization of compliance basically in Australia. Single touch payroll is just one element of the overall digitization program. And what you're talking about with eSocial touches on the broader program within Australia. So there's something called standard business reporting in Australia, which is about a taxonomy or a common language for all government agencies at federal and state level for exactly what you're describing with eSocial, single point lodgement of data that can be shared with all the relevant agencies who need that data. So single touch payroll gets shared to the Department of Family Services because we have, where husband and wife get divorced, one parent may have to pay money to the other parent for looking after the kids, and the government monitors that payment. Until they had single touch payroll, it became self-reporting, or until the end of the year, as to how much that they were supposed to be paying for child support. We have things like unemployment benefits. You can claim unemployment benefits in Australia, but it was self-reporting on when you got a job. And so single touch payroll now identifies that, hey, you've now got a job, you can't claim unemployment benefits anymore. So yeah, single touch payroll is very similar to eSocial, but I think the broader digitisation of compliance and taxation in Australia goes beyond single touch payroll, similar to what eSocial is doing. Matt, is it possible to work in this new scenario with an outdated technology? Is this technology scenario happening in your area? Look, Australia is leading the world in adoption of cloud-based accounting and payroll software. There's no doubt. We are probably well over 50% of businesses are now using cloud-based technologies, and in part, it's because of the obligations of things like single-touch payroll. For employers with 20-plus staff, single-touch payroll came into effect on the 1st of July 2018. For all other employers, it comes into effect on the 1st of July this year. And there's been a real push by government that everyone must be using technology. It's been okay to run your business without payroll technology, without accounting technology, if you're a really small business.
but effectively for the first time, the government's saying that you really need to be running payroll software because you need to be able to single touch lodge the information direct to the Australian Tax Office after every pay run. There's to be no manual entry of anything. It's got to be directly out of an approved payroll technology. And so the government's actually come out and asked the key providers in the Australian market to offer low-cost alternatives. So $10 Australian per month was what was requested of the key providers around a small business payroll technology for up to 4 employees, and that would include the single touch payroll lodgements and the payroll processing and calculation of tax. So there's definitely, as a result of the government changes, it's almost impossible for the legacy players to catch up. If they're still on desktop, being able to talk to API portals becomes difficult because the communication pathways aren't necessarily open from a desktop product to the cloud. So cloud to cloud works much better, and certainly it's been a driving force behind accelerating the adoption of cloud in Australia, I would think. And when did you say it became? It's going to become obligated for everyone. What's the date? 1st of July 2019 for everyone with 19 employees or less. It is already law for people with 20 plus employees. E aqui no Brasil, Ronivaldo, você vê essa maneira também? Nenhuma possibilidade, né? Então, a tecnologia ela é fundamental para que você possa atingir os objetivos que estão propostos aí com o E-Social. Um adendo que eu faço é que, na realidade, por ter várias fases de SPED, então as empresas adequaram-se, né, de forma gradativa. Então, hoje, o que vai aumentar em relação ao E-Social? A aquisição de um ou outro módulo, como medicina do trabalho, né, que são informações que vão ser enviadas agora, a partir desse momento, mas, no geral, as empresas já estão adequadas, né? Eu percebo que as empresas fornecedoras de software já vêm trabalhando ao longo do tempo com essa melhoria em termos de tecnologia. E no Brasil, nós tivemos um outro fator que também ajudou, foi que nós tivemos várias vezes prorrogado o prazo de vigência do E-Social. Né? Então, nós estamos falando de E-Social que entrou em vigor em 2018, mas lá em 2014 já começou-se um movimento de implementação. E devido a um tempo para as empresas adequarem essa parte de tecnologia, então foi, né, também postergando a vigência do processo. Mas não vejo nenhuma possibilidade das empresas hoje não investirem em tecnologia e conseguir atender o fisco de uma forma geral com a entrega do E-Social de forma 100%, né, atingindo todos aqueles objetivos propostos. Então, eu acho que, nesse sentido aí, a gente tem muita sincronicidade em relação ao que é proposto lá. Acredito, pelo que ele cita no caso lá, que o governo pediu alguns descontos lá, porque as empresas talvez não estivessem adequadas da forma como seria aqui no Brasil, né? Até gostaria de perguntar para ele como que é feito hoje esse processo de RH das empresas. Existe o outside, né, as empresas terceirizadas, como são os escritórios de contabilidade aqui no Brasil, lá são as próprias empresas que executam esse trabalho. Dá a entender que a forma como ele cita, que as empresas em si que fazem essas informações. Então, o que a gente teria de divergente se fosse? No Brasil, nós temos os contadores que, né, já terceirizaram esse serviço que vão informar. It comes back to, there's this concept of accounting and bookkeeping being different things. And so most businesses in Australia will have an accountant which will help them with end of financial year tax returns, and they will do their lodgements through an accountant. The question of day-to-day, week-to-week and STP, single touch payroll, they often will work with a bookkeeper who basically is helping them with the preparation of the normal accounting and the normal pay function. So the bookkeeper is either internal or external.
They might be on staff, or they might be running their own bookkeeping business. But yes, certainly the proactive accountants who do more than just end of year taxation, those accountants that are helping their clients with running their business better and doing advisory services will certainly have been the ones at the forefront of helping their clients with single touch payroll. A lot of the bookkeepers who do the day-to-day were certainly hands-on and involved in preparing for and turning on single touch payroll for those businesses. So yeah, it just depends. Like it comes back to the bookkeeper versus the accountant and what type of accountant. We have some accountants who are very traditional. They just do the compliance taxation work, and others who are very modern and proactive and are doing advisory services and far more than just taxation. Matt, what other areas has compliance evolved in Australia? Compliance often evolves with social and political will. So, there's lots of areas that worldwide, we see Trump in the US, Brexit in the UK. There's been a movement against the immigrant. And so there's been compliance increases around things like foreign workers and checking that they have the legal right to work in Australia and making that something that has to happen regularly. And because of things like single touch payroll and the sharing of that data with our Home Affairs Department, they're being more stringent on enforcing the legal right to work, if that makes sense. So you can't just come to Australia on a holiday and start working here. You must make sure that you have the legal visa to do these sorts of things. Other areas of compliance, to be honest, the government as a whole is enforcing compliance around, if you have more than 100 employees, you must report your pay by gender to the Gender Equality Commission. Again, reacting to, social sort of norms around what is expected and politically motivated, obviously, around gender equality and equality of pay. There's lots of improvements in the way that the compliance works, but also obligations around employers having to meet those reporting obligations, if that makes sense. And invariably it comes back to getting information to the government or checking on things that need to be checked, and that's where technology can come in to do it. I hope that answered the question, but yeah, there's lots of other areas. Yes, it did. E você, Ronivaldo, o que tem evoluído com compliance aqui no Brasil? Bom, eu vejo que, em termos de compliance, tem evoluído bastante na parte de controladoria, né? Então, as empresas hoje são mais preocupadas em ter controle mais efetivo internos, né? E também propiciando melhorias de condições de trabalho para colaboradores e muitas vezes associando isso às suas marcas ou aos seus produtos. Então, eu percebo que a controladoria hoje ela tem evoluído muito em termos de compliance. Se nós pegarmos dados recentes agora, divulgados até pela KPMG, nós temos que 43% das empresas do Brasil não utilizam nenhuma política de compliance, né? Nenhuma. Então, ou seja, temos um número bem elevado. Nós estamos falando hoje de um universo de 18.860.000 empresas que nós temos no Brasil, desde associações, condomínios, né? Médias e grandes empresas. Então, assim, eu percebo uma evolução hoje, principalmente na nossa região, nas médias empresas, principalmente nas médias empresas, voltar para essa parte de controladoria, né? Que tende a ter um controle mais efetivo da gestão e ter uma transparência em relação ao que está sendo prestado, né? Fornecendo aí informações mais assertivas aos stakeholders. Vejo nesse sentido.
Deixa eu te fazer uma pergunta baseada no que ele falou, no que o Matt falou. Ele falou que lá o compliance também tem muito a ver com os imigrantes também. Uma das áreas que evoluiu muito, por conta do STP ter tá linkado à segurança nacional deles lá, o Homeland deles, que controla isso, porque as empresas agora têm que verificar mensalmente se os empregados imigrantes têm a permissão de trabalhar ou não, se eles estão fazendo da maneira certa. Uma empresa possui 100 ou mais empregados, eles têm que reportar o pagamento deles por gênero, mulher e homem, por conta da igualdade de gênero, a mulher está ganhando igual ao homem, etc. Aqui no Brasil também teve alguma mudança desse tipo? O que eu percebo de mudanças nesse tipo aí, em relação à política interna das empresas em si, valorizando, né, essa parte de formação e treinamento dos seus colaboradores, né, permitindo essa igualdade, né, em termos de entre homem e mulher. Então, existe sim, algumas empresas hoje valorizam muito essa situação, mas por conta de ser obrigatório em relação a outros fatores, eu não vejo nenhum movimento voltado para essa parte de compliance. Agora, se você pegar empresas que estão em ascensão, hoje elas valorizam muito essa situação, né? de gerar uma maior transparência e permitir essa isonomia entre os gêneros. Faz o seguinte, quando a gente fala lá da Operação Lava Jato, até foi aquela lei anticorrupção, né? O que acontece no Brasil? A lei anticorrupção, ela não obriga, mas ela atenua a pena daquelas empresas que estão com, né, uma política de compliance, onde ela permite comprovar que os gestores ali não tiveram culpa ou não tiveram a intenção de lesar. Então, nesse sentido, ela vem para que seja, assim, vamos dizer, mais valorizado esse processo das empresas, no sentido de atenuar qualquer tipo de associação aos gestores, né, aos CEOs, né, das empresas aí, em virtude do ato que propriamente pode ter ocorrido em termos de corrupção. We introduced GST in Australia in 2000, and as a part of introducing GST, the government gave a voucher of $500 to every business in Australia to digitise their compliance around taxation and those sorts of things. And that had a dramatic effect on people going from manual systems to electronic systems. But I guess we haven't really had the non-compliance problem here, though. Even if people weren't using digitised forms, they were generally seeking an accountant to do it, because I think there's fair fear of non-compliance and fines and prosecution that can come. We still have like a black market economy around cash sales and things like that, but most people are doing most of the compliance properly. So we probably don't have the same motivation. So Matt, we're pretty much at the end. I want to give you a few minutes if you want to resume anything, or if you want to give us any extra information about what we've said so far. Look, as I said, e-social seems to extend, as we've said, sort of beyond single touch payroll into the broader digitisation of taxation happening in Australia. Our government's taken a very open platform approach. The Deputy Commissioner in Australia made a claim recently that not only does the Australian Taxation Office have more APIs than any other government agency, similar agency in the world, that he reckons that they have even more APIs than every other government agency put together, which is a big claim, and I haven't had that validated. But it's interesting to see that the government's taken that approach, but then that leads to a risk of hacking and these sorts of things once you have exposed APIs. And so they're putting in frameworks and a lot of work's going into protecting the government systems against fraud and hacking that can come from opening up the digitisation. So that's another element, I guess, that comes with all this, is the government not only trying to enforce compliance on business, but also needing to protect themselves from potential frauds, and that extends out into the software vendors to ensure that their software can't be misused in that environment, if that makes sense. Matt,
Ronivaldo would like to know about the fines that come with not reporting single touch payroll. If they're expensive, how does it work? The fines. So we're in the first year of single touch payroll, and there are no fines. They basically have come out and said there will be no fines. You can, if you're an employer of more than 20 staff, you can be issued with a warning notice, but no one will get fined for not complying in the first year. The same will apply to small business once it comes into effect on the 1st of July this year. So the government actually hasn't announced what the fines are going to be because they haven't actually enforced any of the fines yet, but they will. So, Matt, first of all, I would like to thank you very much for taking your time to being here with us and giving us your side of the story and your point of view from Australia on STP. Thank you very much, seriously, for being up so late to help us out with this. No problem at all. I hope it helped. No, it will, a lot. And anything you need from us, just let us know, okay? Okay, awesome. All right. Thank Have you. a great night, Matt. Obrigado. Bye. Ronivaldo, os contadores em qualquer lugar sofrem diretamente impactos de qualquer mudança de legislação e processo. O que está mudando na vida dos contadores? Bom, Lucas, primeiro, mudando no sentido do e-social, né? Essa acho que é a pergunta. Eu vejo que, primeiro, do aspecto legal de legislação, não muda nada, né? A nossa legislação, ela continua a mesma, nós já tínhamos que estar obedecendo essa legislação, apesar de ser uma legislação antiga, mas nós já obedecemos essa legislação. Agora, o principal impacto que eu posso acrescentar em termos profissionais de contabilidade é um envolvimento maior com o treinamento da equipe, né? Você montar essa equipe, preparar essa equipe, investir em tecnologia, né? Haja vista que a plataforma do e-social ela é totalmente web, né? Ela deixou de você utilizar um sistema desktop para poder enviar. Então, os contadores, nesse momento, terão que investir um pouco mais em tecnologia, em termos de garantir essa entrega. Agora, do ponto de vista de impacto, de uma forma geral, eu não vejo como, né, ser tão grande no momento, porque nós temos uma situação que, desde lá de trás, nós já começamos a adequar um modelo projeto SPED, né, que é o que eu sempre defendo. Olha, lá atrás, nós começamos com a questão da ECD. Foi um impacto muito grande para os profissionais de contabilidade. Eu acredito que naquele momento lá foi um pouco mais que agora. Então, os profissionais já começaram a se adequar em termos de tecnologia e em termos de conhecer essa plataforma digital. Antes você tinha livros diários aí, uma empresa gerava até 10 diários pelo volume, porque você tinha que autenticar um documento com 500 páginas no máximo. E tinha empresa com 10 mil páginas de diário. Então, quer dizer, você deixou de formatar aquilo em papel para poder fazer uma entrega digital. Mas com isso veio as amarrações. Logicamente, você já teve que adequar a sua equipe, adequar seu equipamento para poder atender. Posteriormente, nós tivemos outras obrigações de SPED, que é o SPED contribuições, tanto o PIS contribuições, quanto a parte do ICMS. Então, nós já tivemos também um avanço em relação à adequação principalmente dos escritórios de contabilidade, né, nessa plataforma. Depois, nós tivemos a substituição da ECF, a substituição da DPJ pela ECF, né, que foi uma outra declaração, que ela vai vincular as informações relativas ao imposto de renda e contribuição social. Um detalhe, lá na implementação da ECF, nós tínhamos que associar as informações geradas do e-social, né, para poder amarrar com a ECF, ou seja, a Receita travou qualquer tipo de falha ali ou fraude. Então, foi um impacto muito forte também naquele momento da ECF. Agora, quando a gente trata para o e-social, eu acredito que as empresas, de uma forma geral, os profissionais, eles já estão habituados com essas mudanças. Como nós não tivemos mudanças na legislação, qual que é o maior impacto que nós vamos ter agora? Primeiro, treinamento, né? Eu entendo que a tecnologia, os softwares contábeis já estão preparados para
entregarem essa declaração. O que acontece é que, culturalmente, os empresários não estão preparados, né, para essa entrega. Qual que é o maior problema que nós temos hoje? Os escritórios de contabilidade, principalmente terceirizados, essas informações chegavam para eles um pouco tardia. Mas se você tinha qualquer tipo de admissão, muitas vezes essa admissão chegava no final do mês, quando o funcionário já estava trabalhando ali o mês todo. Com o e-social, isso não é mais permitido. Então, primeiro, o empregador ele tem que encaminhar o colaborador para poder estar fazendo o exame admissional, depois enviar essa documentação para a contabilidade, e aí, assim, para poder admitir esse funcionário. Então, a principal mudança que nós podemos enxergar é cultural, é a forma como vai ser tratada em relação ao o profissional de contabilidade terceirizado e a empresa propriamente. Um detalhe, aí sim entra a parte de tecnologia. Então, não dá mais para você tirar um documento da empresa, encaminhar para o escritório para poder ser informado aquilo via e-social para que o funcionário comece a trabalhar amanhã. O que nós precisamos? De ferramentas, né? Ferramentas mais eficazes no processo que a empresa de imediato já consiga cadastrar isso em tempo real ou enviar isso para os contadores para que possa estar sendo gerada a informação. Então, o principal impacto que eu vejo hoje é no sentido de adequar as empresas, né, a essa obrigação que os dois estão envolvidos ali na transmissão. Acredito eu que não posso falar por todos, né, mas uma grande parcela ainda estão, né, vamos dizer assim, em fase inicial, não se adequaram a esse modelo. E, logicamente, a maioria das empresas estão no olho do furacão, sim, tá? Porque, como, né, a gente já tem dito aí, essa parte que depende do profissional da contabilidade e da empresa, ela vai demorar um pouco para poder estabelecer um critério mais refinado ou sincronizado em relação às informações. Percebo eu que as empresas ainda não estão levando a sério essas novas exigências agora do ponto de vista de informação em tempo hábil, em tempo real. Então, assim, os profissionais de contabilidade estão tentando se adequar, mas ainda está havendo muita resistência por parte dos empregadores. Tá? Essa é a realidade, a gente percebe aí no dia a dia que está ocorrendo. Agora, nós temos que tomar cuidado que as informações vão começar a gerar multas, né? E essas multas vão ser aplicadas aí à medida que não forem cumpridas essas exigências. Então, de uma forma geral, eu posso dizer que as empresas que mantêm internamente seus departamentos pessoais, seu RH para poder informar, ok. As empresas que estão terceirizando ainda não estão, né, adequadas a fornecer as informações para o e-social. Ainda está tendo uma certa resistência por parte dos empregadores, principalmente. Ronivaldo, o argumento do governo atualmente é que o e-social veio para simplificar tanto a vida da empresa como do empregado e do contador. No seu ponto de vista, ao longo prazo, você acha mesmo que vai simplificar a rotina de vocês ou vai simplificar só para o governo e complicar mais para vocês? Bom, eu vejo como a longo prazo que isso de fato vai simplificar. Tá? Então, no primeiro momento, nós temos esse choque, esse impacto em termos de novo, tudo que é novo é complicado, as empresas aderirem a esse processo, né? Os profissionais também aderirem a essa prática, mas a longo prazo, com certeza vai simplificar e até demais, até reduzir custos, né? Eu posso falar hoje que nós temos 15 obrigações que são enviadas hoje, são geradas, né, para o Ministério do Trabalho, para INSS, para a Caixa Econômica Federal, a Receita Federal, além de outros documentos internos dentro da parte de obrigatória de admissão, que vão ser substituídas. Ou seja, então, se você tem 15 obrigações que vão ser substituídas por uma única declaração, a longo prazo, isso vai trazer um benefício muito grande. Eu acho que o primeiro benefício é você reduzir o número de obrigações acessórias que nós temos hoje. Isso não resta dúvida que vai simplificar.
E a outra é que, a longo prazo, quando você estiver com essa implementação já, né, num nível estabilizado de complexidade, nós vamos também reduzir multas, né? Então, o contador ele vai estar sujeito a multas por não enviar, mas a partir do momento que ele consegue fazer esses envios, ele também está reduzindo multas, porque ele está cumprindo várias obrigações com uma única. Então, quando você pega a legislação, você olha que tem multa para entrega de CTPS fora do prazo, para admissão fora do prazo, para a série de outros itens que estão elencados. Com o e-social, você resolve isso com uma única declaração. Então, quer dizer, eu vou reduzir o risco de multas também. Então, a longo prazo, não resta dúvida que o e-social ele vai simplificar, sim, a vida do contador, a vida da empresa, assegurar, né, acho que o principal é assegurar os colaboradores aí, os seus direitos, né, trabalhistas e previdenciários, porque hoje as empresas não recolhem INSS, fica vários anos aí, não existe um controle sobre isso, né? E como você está tendo informação em tempo real, então, quando o próprio empregado for dar entrada em qualquer tipo de benefício, ele já vai estar com todas as informações prontas. Vai reduzir muito esse tempo de perícia, tempo de concessão de benefício. De uma forma geral, isso acaba gerando menos tempo de informação para o profissional da contabilidade. Então, nós temos que, se você pegar a situação do início, vamos dizer que com 1 ano as empresas serem estabilizadas, daqui a 1 ano isso está algo natural, normal e bem mais simples do que é hoje. Então, o primeiro momento que eu vejo é um impacto muito grande e um temor dos profissionais que não se prepararam. Agora, para aqueles que estão preparados, com certeza você vai ter uma simplificação, né, e uma sincronização dessas informações e de modo a facilitar a vida de todo mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta agora por conta da minha curiosidade mesmo. A questão do e-social, se ela vai de fato simplificar a vida tanto do contador quanto da empresa, consequentemente isso não vai ter uma redução da quantidade de contadores que trabalham? Vai ter redução por conta dos que não vão preparar. Não vão se adequar. Então, vai ter redução, sim. Nesse sentido, eu concordo com você que vai ter redução. Porque tem vários profissionais que não querem se adequar, tá? Em termos de tecnologia, em termos de se especializarem sobre o assunto, né? Eu já vi que você pega hoje a fila de suporte que vocês têm aqui na empresa, aqui, por conta de questões, às vezes, que é dúvida, não é nem de aspecto de sistema, é questão de dúvida mesmo, de legislação, vai mandar isso, não vai mandar aquilo. Então, quer dizer, vai reduzir nesse sentido, mas eu não vejo isso como um fator que vai reduzir o trabalho do contador. Pelo contrário, acho que vai exigir que o contador seja, né, adequado a essa parte tecnológica, porque, como eu disse antes, a legislação não mudou. Tudo que está ali é que está na nossa legislação, que é de 64, se não me engano, né? Então, você tem uma legislação antiga, e que as obrigações já estavam ali implementadas nela, tem a Constituição depois, e nós não tivemos nenhuma mudança do ponto de vista legal, nós tivemos mudança de forma de apresentação. Quando você tinha uma fiscalização no Ministério do Trabalho, por exemplo, o fiscal auditor do trabalho chega, ele pede a vida do funcionário ali, toda na empresa. Esse cara tem 7 anos, 6 anos, ele vai pedir toda. Então, é um volume muito alto de informação, de documentação. E isso, com o passar do tempo, conforme isso vai digitalizando, você não vai ter mais isso. Deixou de fazer, a autuação vem instantânea, né? O contador não fez, ou a empresa não informou, é muito normal, não vai ter essa situação. Então, se a gente pensar por essa ótica, é simplificar. Rivaldo, você mencionou para mim mais cedo que você é professor na PUC, e você também mencionou que você teve experiência de contabilidade internacional. Como que isso compara com a contabilidade aqui do Brasil? Bom, primeiramente, eu acho que a gente tem que voltar um pouco vamos dizer, na história, como que era essa contabilidade no Brasil e como que ela é atualmente, né? Então, se nós tivemos aqui em 2006, 2007, a Lei 11.638, que ela veio, né, mudar esse contexto nosso da contabilidade adotada no Brasil. Antes nós tínhamos uma contabilidade baseada em princípios e hoje nós temos uma contabilidade baseada em normas, né?
Normas essas que são editadas via IFRS, que é um conceito internacional em termos de contabilidade. Nessa linha, nós tivemos em 2002 alguns países do leste europeu que aderiram ao modelo IFRS de contabilidade, né, transferindo aquela contabilidade no GAAP local para o modelo IFRS. E a partir de 2005, nós tivemos um movimento dos países do BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia e China, a aderir a esse modelo IFRS. O Brasil, a partir de 2007, foi a edição da Lei 11.668. No início, teve os anos de 2008 e 2009, que foi um processo voluntário, né? As empresas poderiam aderir ao modelo IFRS de forma voluntária, e posterior a 2010, de forma obrigatória. Então, se nós voltarmos um pouco, nós temos que, a partir de 2010, o Brasil se inseriu nesse rol de outros países que aderiram ao modelo IFRS de contabilidade. Nesse sentido, né, as empresas, principalmente as empresas de capital aberto, puderam desenvolver mais em termos de apresentação dos seus relatórios, propiciando até, às vezes, a novos investidores fora do país ter uma comparação das suas informações financeiras, né? Então, a contabilidade, ela hoje, esse processo modelo IFRS, propicia aos investidores, principalmente fora do Brasil, terem como avaliarem melhor o comportamento das empresas aqui em termos financeiros, né? Anteriormente, você tinha uma contabilidade baseada em princípios. Obviamente, se você, como investidor fora do Brasil, você deveria traduzir aqueles números para o GAAP lá do país de origem que você estivesse. Então, hoje não. Hoje você tem uma proposta de contabilidade em que essas informações são de formas comparativas com outros países, né? Os Estados Unidos não estão nesse modelo ainda, né? Eles têm um modelo próprio, o GAAP deles lá que eles utilizam, mas aqui é bastante semelhante ao que a gente já obedece. Então, nessa linha de evolução da contabilidade, posteriormente nós tivemos aqui também um CPC voltado para as pequenas empresas, que é o CPC-PME, né, que ele dá tratamento de como essas empresas vão apresentar suas demonstrações contábeis. De uma forma geral, nós podemos dizer que houve uma evolução muito grande em termos de comparabilidade das informações, né, e assertividade também. Então, como você hoje trabalha baseado em normas, fica mais fácil para os profissionais de contabilidade fazerem essas, né, interpretações das normas, e também fica uma segurança maior para aqueles stakeholders que pretendem ter qualquer tipo de investimento, ou que seja usuários internos mesmo da informação dentro das companhias, tá? Seja elas grandes ou pequenas. Paulo, deixa eu te perguntar, de onde surgiu o modelo IFRS? Na realidade, o modelo IFRS ele surge, né, desse grupo vamos dizer assim, de normas internacionais que editam as normas lá fora. Depois, cada país faz uma tradução dessas normas. Então, se eu pegar hoje a International Financial Reporting Standard, né, que é o órgão que edita essas normas, eles editam as normas. Posteriormente, a edição dessas normas vem no caso do Brasil, nós temos aqui o CPC, que é o Comitê de Pronunciamento Contábil, que ele vai fazer uma tradução dessa norma, obviamente vai fazer uma edição, né? Vai fazer uma análise dessa norma, e depois, posteriormente, essa norma do CPC, ele é convertido em normas pelo Conselho Federal de Contabilidade, que são as NBCTGs, né? Então, é um caminho. Se fala IFRS é porque as normas, elas têm aplicação para esses países signatários do modelo IFRS, que hoje nós temos, como eu disse, nós temos alguns como Brasil, Rússia, Índia, China, né? Nós temos a própria Austrália, alguns países da Europa que estão envolvidos nesse mesmo modelo de contabilidade. Isso quer dizer que esses países, as informações contábeis deles são padronizadas. Então, os países signatários do modelo IFRS, as informações são comparativas. Então, são informações que levam a mesma apresentação, que tem o mesmo contexto legal das normas para poder apresentar. Então, essa sigla IFRS, ela se remete
há um órgão maior, né, que emite, que edita as normas aí internacionais. Entendi. Ronivaldo, queria agradecer você primeiramente por estar tirando o seu tempo para vir aqui conversar com a gente, estar conversando com o médico, dando o seu ponto de vista a respeito do E-Social e todas as informações que você passou para a gente. Então, muito obrigado por estar aqui e eu espero que esse seja o começo de um relacionamento bom para a gente ficar passando informação para os contadores, tanto do Brasil quanto para o resto do mundo. Se quiser deixar uma mensagem também para quem vai estar vendo no webinar. Bom, Lucas, eu que agradeço a oportunidade, né, a você, ao Diogo, que fez o convite de estar participando aqui hoje e poder ter esse feedback lá da Austrália, né, então foi bastante produtivo, eu fiquei bastante satisfeito com as informações que nós trocamos lá com o médico e, assim, realmente agradecer ao convite, né, esse convite a vocês aí, e dizer que o ponto de vista em relação a essa parte de compliance, eu acho que a gente, enquanto profissionais da contabilidade, não preocupamos muito com essa situação, né? E eu acho que é uma tendência, eu vejo como uma tendência para, de certa forma, para as empresas e os contadores, como têm um acesso maior nas empresas, então, eu acho que poderia disseminar mais ainda essa parte de compliance. Eu, particularmente, não vejo o E-Social como um problema, né? Acho que a gente já definiu isso aqui, que não vejo como um problema, mas vejo, sim, como um processo que deve merecer as devidas atenções e que, a longo prazo, isso vai se tornar algo natural, né? E mais simples em termos de sincronia de informação. Então, a gente vai diminuir bastante informações que hoje são redundantes, você manda a mesma informação para diversos órgãos, é um passo que você vai estar fazendo de uma única vez, né? Então, assim, foi bastante produtivo, né? Só tenho a agradecer vocês pelo convite e colocar à disposição para que futuros novos convites possam estar vindo aí para a gente poder tratar de novos temas, tá? Obrigado mesmo. Obrigado.